Ele pensou que ela seria um alvo fácil. Sra. Thompson, talvez você gostaria de explicar o precedente legal ao tribunal. O juiz Stanford sorriu com desdém, esperando humilhar essa mulher simples de suéter azul. O tribunal ficou tenso quando ela se levantou, com as mãos firmes, apesar do peso de todos os olhares sobre ela. O que aconteceu em seguida deixou o juiz sem palavras e mudaria o curso de sua vida para sempre. Sandra Thompson encarava a pilha de documentos legais sobre a mesa da cozinha, uma xícara de café morno esquecida ao seu lado. Aos 40 anos, seu rosto carregava a dignidade serena de alguém que enfrentara as tempestades da vida sem perder a compaixão. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo prático. Seu suéter azul, embora desgastado, estava impecável, assim como o pequeno apartamento que ela chamava de lar. Mãe, tem certeza disso? Jaime, seu filho de 16 anos, encostado no batente da porta, tinha preocupação estampada em seu jovem rosto. Sandra ergueu o olhar, oferecendo um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Não exatamente, mas que escolha eu tenho? A carta da Apex Consolidated estava em destaque no topo da pilha, uma gigante corporativa alegando que ela havia violado o contrato de serviço e devia mais de $15.000 em multas. Dinheiro que ela simplesmente não tinha. Você poderia pagar o que estão pedindo, sugeriu Jaime, meio sem convicção, sabendo da impossibilidade de suas palavras. Sandra balançou a cabeça. Isso significaria esvaziar minhas economias para a sua faculdade. Além disso, ela se afastou da mesa, a determinação endireitando sua coluna. Eles estão errados. Eu cumpri todos os termos daquele contrato. O que Jaime não entendia completamente era o quanto sua mãe havia sacrificado. 20 anos atrás, Sandra era uma estudante de direito brilhante, com sonhos de se tornar advogada. 2 anos após iniciar seus estudos, a morte inesperada de seus pais e as contas crescentes a forçaram a abandonar a faculdade. Ela aceitou um emprego administrativo, juntando o suficiente para sobreviver. Mas nunca parou de aprender. O canto de sua pequena sala de estar contava essa história: pilhas de livros jurídicos comprados em sebos, periódicos legais emprestados da biblioteca pública, cursos online concluídos tarde da noite depois que Jaime ia para a cama. Por anos, ela absorveu conhecimento jurídico como uma esponja, encontrando conforto na estrutura e na lógica do direito, mesmo que a vida permanecesse obstinadamente caótica. Vou resolver isso, disse ela, mais para si mesma do que para Jaime. Eu tenho que. Na manhã seguinte, Sandra vestiu sua roupa mais profissional, o suéter azul e calças pretas que guardava para entrevistas de emprego. Ela cuidadosamente organizou seus documentos em uma bolsa de couro desgastada, um presente de seus pais quando começou a faculdade de Direito. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Sandra ensaiava mentalmente seus argumentos. A Apex alegava que ela não cumprira os requisitos de notificação ao cancelar o serviço de segurança doméstica, mas ela tinha registros, e-mails, cartas registradas, até chamadas telefónicas gravadas. Ela estava preparada. O que não estava preparada era para o juiz Robert Stanford. O tribunal do condado de Jefferson se erguia imponente contra o céu da manhã, sua fachada de pedra marcada por décadas de chuva e sol. Sandra parou ao pé da ampla escadaria, respirando fundo para se acalmar. Dentro, seus passos ecoavam no chão de mármore enquanto navegava pelos corredores, seguindo as placas para a sala 7. Ao abrir as pesadas portas de madeira, a cena que a recebeu era intimidante em sua formalidade. Painéis de mogno ricamente decorados forravam as paredes, a bandeira americana orgulhosamente posicionada perto do assento do juiz. A sala já estava se enchendo de advogados em ternos impecáveis, sua confiança tão evidente quanto suas roupas caras. Sandra tomou assento na mesa destinada aos réus, sentindo-se dolorosamente deslocada. Do outro lado do corredor, 2 advogados da Apex Consolidated organizavam seus documentos com eficiência prática. Seus ternos azul marinho combinando e portfólios de cor gritavam poder corporativo. Todos de pé, a voz do oficial de justiça ecoou quando uma porta lateral se abriu. O juiz Robert Stanford entrou no tribunal com o passo seguro de um homem acostumado a exigir respeito. Aos 65 anos, ele era uma figura imponente, com cabelos prateados perfeitamente penteados, sua toga preta caindo sobre ele como uma armadura. Sua reputação o precedia. 28 anos no tribunal lhe renderam o apelido na comunidade jurídica local, a guilhotina Stanford, por seus julgamentos rápidos e muitas vezes implacáveis. Ao se acomodar em sua cadeira, o olhar do juiz varreu a sala, pausando momentaneamente ao notar Sandra sentada sozinha na mesa de defesa. Uma leve carranca cruzou suas feições antes que ele voltasse sua atenção para o processo. Primeiro caso, Apex Consolidated contra Thompson, anunciou ele, sua voz carregando o leve sotaque sulista de um nativo da Virgínia. Advogados, por favor, identifiquem-se para o registro. Os advogados da Apex se levantaram em uníssono. Jonathan Mercer e Lisa Shen pelo demandante, meritíssimo. Quando o juiz voltou sua atenção para Sandra, suas sobrancelhas se ergueram, expectantes.
Sandra Thompson, representando a mim mesma, meritíssimo, disse ela, orgulhosa de sua voz permanecer firme apesar das borboletas em seu estômago. O juiz Stanford olhou para ela por cima de seus óculos de leitura, sem tentar esconder seu ceticismo. Pross, Sra. Thompson, tem certeza de que isso é sábio? Sim, meritíssimo, respondeu Sandra simplesmente. O juiz suspirou, o som claramente comunicando sua desaprovação. Muito bem, Sr. Mercer, pode apresentar seu caso. Enquanto o advogado da Apex iniciava sua declaração de abertura, Sandra sentiu o peso do olhar desdenhoso do juiz Stanford. Ela entendeu sua mensagem não dita, isso seria rápido e não terminaria bem para ela. Jonathan Mercer movia-se com a confiança polida de alguém que nunca duvidara de seu lugar no mundo. Sua voz ecoava pelo tribunal enquanto expunha o caso da Apex. Meritíssimo, este é um caso claro de quebra de contrato. A Sra. Thompson firmou um acordo vinculante com nosso cliente para serviços de segurança doméstica. Os termos estabelecem claramente que o cancelamento requer notificação por escrito com 60 dias de antecedência e confirmação de recebimento. A Sra. Thompson não forneceu tal notificação, continua usando nossos serviços e agora se recusa a pagar as taxas acumuladas e as penalidades estipuladas contratualmente. Sandra ouviu atentamente, tomando notas em um bloco jurídico. Sua caligrafia era clara e precisa, cada ponto organizado com a atenção metódica de alguém que se treinara para pensar como advogada, mesmo sem o diploma para provar. Quando Mercer terminou, o juiz Stanford virou-se para ela. Sra. Thompson, sua resposta. Sandra levantou-se, alisando o suéter com mãos firmes. Meritíssimo, eu forneci a notificação adequada de acordo com o contrato. Tenho documentação mostrando várias tentativas de cancelar o serviço dentro do prazo exigido. Ela começou a distribuir cópias de suas evidências, e-mails, recibos de cartas registradas e registros telefônicos. Sua organização era impecável, cada documento etiquetado e destacado nas passagens relevantes. Além disso, continuou ela, gostaria de chamar a atenção do tribunal para a seção 4.3 do contrato, que estabelece que a notificação é considerada entregue ao ser enviada, não ao ser confirmada como recebida. A cláusula mencionada pelo Sr. Mercer aplica-se apenas a disputas sobre a qualidade do serviço, não a cancelamentos. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto do juiz Stanford, rapidamente mascarado por uma carranca. Sra. Thompson, está afirmando estar familiarizada com a lei contratual. Estou familiarizada com este contrato, meritíssimo, respondeu ela calmamente. Eu o estudei cuidadosamente. O juiz a observou por um momento antes de se dirigir aos advogados da Apex. Sr. Mercer, sua resposta à interpretação da Sra. Thompson da seção 4.3. Mercer pareceu ligeiramente desconcertado enquanto folheava seus documentos. Meritíssimo, nossa posição é que a seção 4.3 deve ser lida em conjunto com o apêndice B, que modifica os requisitos de notificação para todas as comunicações. Posso abordar esse ponto, meritíssimo? Perguntou Sandra. O juiz Stanford fez um gesto para que ela prosseguisse, sua expressão uma mistura de curiosidade e ceticismo. O apêndice B foi adicionado ao contrato após a data de assinatura inicial, explicou Sandra, apontando para carimbos de data nos documentos. Sob a doutrina do contraproferentem, ambiguidades em contratos são interpretadas contra o redator, especialmente quando modificações são feitas unilateralmente sem notificação clara. O tribunal ficou em silêncio enquanto as sobrancelhas do juiz Stanford se ergueram em genuína surpresa. Sra. Thompson, a voz do juiz Stanford tinha um novo tom. Onde exatamente você aprendeu sobre contraproferentem? A pergunta pairou no ar, um desafio velado. Vários advogados sentados na galeria trocaram olhares. Os advogados da Apex sussurraram urgentemente entre si. Sandra manteve sua posição, sua postura ereta, mas não desafiadora. Estudei direito contratual de forma independente, meritíssimo. O princípio é bem estabelecido em casos como Mastrobuono vs. Shearson Lehman-Uttan. O juiz Stanford inclinou-se para frente, seus dedos entrelaçados. De fato, é. E você pode dizer ao tribunal o que a Suprema Corte decidiu nesse caso. Era um teste, projetado para expô-la como uma amadora que memorizara alguns termos jurídicos sem entender seu contexto. Sandra sentiu o peso das expectativas na sala, a suposição coletiva de que ela tropeçaria. Sim, meritíssimo, respondeu ela calmamente. A Suprema Corte decidiu que, quando um contrato contém tanto uma cláusula de arbitragem quanto uma disposição de escolha de lei, a ambiguidade deve ser resolvida em favor da parte que não redigiu o contrato. O tribunal enfatizou que termos ambíguos devem ser interpretados contra o redator para proteger a parte com menos poder de negociação. Um murmúrio percorreu o tribunal. A expressão do juiz Stanford permaneceu neutra, mas sua postura mudou sutilmente. Ele agora a olhava de verdade, reavaliando. E você acredita que esse princípio se aplica aqui? Perguntou ele, seu tom menos desdenhoso do que antes.
Sim, meritíssimo, respondeu Sandra. A Apex adicionou o apêndice B 6 meses após eu assinar o contrato inicial. Eles o enviaram como parte de um e-mail de atualização de serviço de 47 páginas. Sob Rossmann versus Fleetbank, modificações unilaterais em termos materiais exigem divulgação clara e conspícua. Jonathan Mercer levantou-se rapidamente. Meritíssimo, Rossmann tratava de acordos de cartão de crédito, não de serviços de segurança. O caso não é aplicável aqui. Sandra não perdeu o ritmo. Com todo o respeito, Sr. Mercer, embora Rossmann envolvesse cartões de crédito, o princípio foi aplicado de forma mais ampla em contratos de consumo, como em Bauer versus Chase Bank e Sears Roebuck versus Avery. Ambos os casos afirmaram que modificações unilaterais em termos essenciais devem ser claramente comunicadas, independentemente do serviço específico em questão. Os olhos do juiz Stanford se estreitaram ligeiramente. O tribunal ficou tão silencioso que se podia ouvir o tic-tac do velho relógio de parede. O juiz estudou Sandra por um longo momento antes de se voltar para Mercer. Sr. Mercer, a Apex destacou especificamente as mudanças nas disposições de notificação quando o apêndice B foi distribuído. Mercer mexeu-se desconfortavelmente. O documento inteiro foi enviado à SRTA Thompson, meritíssimo. Era responsabilidade dela revisá-lo. Essa não foi minha pergunta, retrucou o juiz Stanford, seu tom mais afiado. A SRTA Thompson foi especificamente informada de que os termos de cancelamento estavam sendo modificados. Eu precisaria verificar nossos registros sobre esse ponto, meritíssimo. O juiz Stanford assentiu lentamente. Sugiro que o faça. Ele voltou-se para Sandra. SRTA Thompson, você claramente fez seu dever de casa em direito contratual, mas estou curioso. Qual é exatamente seu histórico? Sandra sentiu todos os olhos do tribunal sobre ela. Completei 2 anos de faculdade de Direito na Virginia State, meritíssimo, antes que circunstâncias financeiras me forçassem a abandonar. Continuei minha educação jurídica de forma independente desde então. Algo brilhou no rosto do juiz. Talvez reconhecimento ou uma reavaliação. Ele assentiu uma vez, então dirigiu-se a ambas as partes. Acho que precisamos examinar esses documentos mais cuidadosamente. Sr. Mercer, quero ver todas as comunicações referentes ao apêndice B, incluindo métodos de entrega e quaisquer dados de rastreamento. SRTA Thompson, por favor, forneça registros detalhados de suas tentativas de cancelamento. Retomaremos após o almoço. Enquanto o tribunal começava a se esvaziar, Sandra captou sussurros da galeria. Você ouviu como ela citou aqueles casos? Autodidata. De jeito nenhum. Pela primeira vez desde que entrou no tribunal, Sandra permitiu-se um pequeno sorriso. Quando o tribunal retomou após o almoço, Sandra notou uma mudança sutil na atmosfera. Os advogados da Apex haviam se multiplicado. Uma terceira cadeira foi adicionada à mesa deles. Um homem mais velho, cujo terno caro e presença imponente sugeriam ser um sócio sénior, fora trazido como reforço. A postura do juiz Stanford também mudara. Ele a estudava com uma intensidade que sugeria que ela se tornara um enigma que ele estava determinado a resolver. SRTA Thompson, começou ele sem preâmbulos. Revisei suas submissões. Sua compreensão dos requisitos de notificação contratual é notável, mas gostaria de abordar uma questão mais fundamental. Sandra endireitou-se em sua cadeira. Sim, meritíssimo. O Conselho da Apex levantou a questão da arbitragem. A seção 11 do seu contrato especifica que disputas devem ser resolvidas por arbitragem vinculante. Porque estamos no meu tribunal. Era uma questão crucial, que poderia encerrar o processo imediatamente. Os advogados da Apex se inclinaram para frente, expectantes. O desafio do juiz pairava no ar, sua expressão sugerindo que ele encontrara o calcanhar de Aquiles dela. Sandra não hesitou. Meritíssimo, dirijo a atenção do tribunal à exibição se em meu arquivamento, o histórico completo de comunicações com a Apex. Em 17 de fevereiro, recebi um e-mail da Apex afirmando, e cito, sua solicitação de cancelamento foi encaminhada ao nosso departamento jurídico para resolução no local apropriado. Isso constitui uma renúncia à cláusula de arbitragem sob o princípio estabelecido em Howard versus Ferrealgas Partners. Ela pegou o documento específico e aproximou-se do banco, entregando-o ao juiz com confiança. Além disso, continuou ela, a cláusula de arbitragem em si é inexequível sob a doutrina de inconcibilidade conforme delineada em AT&T Mobility versus Concepcion. A cláusula exige que a arbitragem ocorra exclusivamente em Phoenix, Arizona, apesar de a Apex fazer negócios em todos os 50 estados e eu residir na Virgínia. Isso cria um ônus irracional que efetivamente nega aos consumidores seu dia no tribunal. O sócio sénior da Apex levantou-se. Meritíssimo, Richard Harmon pelo demandante. A SRTA Thompson está aplicando mal Concepcion, que na verdade confirmou a executabilidade de acordos de arbitragem.
O juiz Stanford ergueu a mão. Estou familiarizado com o caso, Sr. Harmon. SRTA Thompson, sua resposta. Concepcion confirmou cláusulas de arbitragem geral, meritíssimo, mas não eliminou a inconcebibilidade como defesa. Casos subsequentes como Chavarria versus Ralph Grosser e Nguyen versus Malek Cup esclareceram que cláusulas de arbitragem ainda podem ser invalidadas se forem processualmente e substancialmente inconcebíveis. Exigir que um consumidor da Virgínia arbitre em Arizona às suas próprias custas atenda a ambos os testes. O juiz Stanford recostou-se em sua cadeira, estudando Sandra com interesse não disfarçado. SRTA Thompson, você cita decisões de circuitos federais com notável precisão para alguém sem formação jurídica formal. Não era uma pergunta, mas Sandra sentiu-se compelida a responder. Eu acredito em ser minuciosa, meritíssimo. Um leve sorriso tocou os lábios do juiz. De fato. Bem, vamos testar essa minuciosidade. Ele virou-se para seu computador, digitou brevemente, depois olhou para ela com um brilho desafiador nos olhos. SRTA Thompson, você está familiarizada com Selden versus Airbnb, Distrito de Columbia, 2016. O tribunal prendeu a respiração coletivamente. Isso não era mais sobre a reivindicação da Apex. Era o juiz Stanford testando deliberadamente os limites do conhecimento jurídico de Sandra com um caso recente e obscuro. Sandra respirou fundo. Ela reconhecia a tática do juiz, mas o nome do caso não lhe era imediatamente familiar. Em vez de blefar, ela escolheu a honestidade. Não estou familiarizada com esse caso específico, meritíssimo. Posso perguntar que aspecto dele você acha relevante para este processo? Em vez do triunfo que ela esperava ver no rosto do juiz, ela viu algo que parecia quase respeito. A expressão do juiz Stanford permaneceu indecifrável enquanto ele entrelaçava os dedos. Selden tratava de cláusulas de arbitragem obrigatórias escondidas nos termos de serviço de um site. Especificamente, se clicar em concordar em um site constitui consentimento significativo quando termos cruciais estão enterrados em letras miúdas. A mente de Sandra correu, conectando os pontos. Semelhante a Spest versus Netscape e Burks versus Gotham Cases, que estabeleceram que contratos online exigem notificação clara de termos materiais. Um murmúrio percorreu o tribunal. As sobrancelhas do juiz se ergueram ligeiramente. Precisamente, respondeu ele, estudando-a com nova intensidade. SRTA Thompson, poderia se aproximar do banco, por favor? Conselho da Apex também. Enquanto Sandra avançava, ela sentia o peso de cada olhar no tribunal. O juiz Stanford baixou a voz quando ambas as partes estavam diante dele. Sra. Thompson, seu conhecimento de jurisprudência é incomum para uma litigante prosse. Estou curioso. Você considerou computar sua educação jurídica? A pergunta a pegou desprevenida. Restrições financeiras tornam isso difícil, meritíssimo. O juiz assentiu pensativamente. Entendo. Bem, no interesse de avançar esta questão, tenho uma proposta. Este parece um caso que poderia se beneficiar da mediação. Conheço um juiz aposentado que lida com tais questões pro bono para casos que eu indico. Ambas as partes estariam dispostas. Richard Harmon franziu a testa. Meritíssimo, dado o claro texto contratual. Sr. Harmon, interrompeu o juiz, seu tom afiado, ouviu o suficiente para acreditar que há questões legítimas sobre a executabilidade de certas disposições. A menos que prefira que eu decida imediatamente sobre a validade da cláusula de arbitragem. A ameaça implícita pairou no ar. Após um momento, Harmon assentiu rigidamente. A mediação seria aceitável, meritíssimo. SRTA Thompson. Eu acolheria a mediação, meritíssimo. O juiz Stanford assentiu. Bom. Faremos uma pausa enquanto meu secretário organiza os detalhes. Ele virou-se para Sandra, sua voz ainda mais baixa. SRTA Thompson. Uma palavra em meus aposentos depois disso. 20 minutos depois, Sandra encontrou-se no escritório revestido de madeira do juiz Stanford, cercada por livros jurídicos e certificados emoldurados. O juiz apontou para uma cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Ao sentar-se, ele removeu seus óculos e a estudou com franca curiosidade. SRTA Thompson, devo dizer que você me proporcionou a manhã mais interessante que tive em meses. Seu domínio de princípios legais e citações de casos é excepcional. Posso perguntar onde você trabalha atualmente? Sou assistente administrativa na Brookfield Insurance, respondeu ela, ainda incerta sobre a direção daquela conversa. Entendo. Ele recostou-se em sua cadeira. E, se me permite perguntar, o que a impediu de voltar para a Faculdade de Direito após seu revés financeiro? Sandra hesitou, não acostumada a discutir suas circunstâncias pessoais. Após a morte dos meus pais, havia dívidas a serem pagas. Depois meu filho nasceu.
Maternidade solo e faculdade de Direito não pareciam compatíveis, especialmente com os custos de mensalidade. O juiz assentiu lentamente. Virginia State, você disse. É minha alma mater. Sim, meritíssimo. Eles têm um programa noturno agora, sabe, e vários fundos de bolsas especificamente para estudantes com circunstâncias incomuns. Ele pausou, estudando sua reação, inclusive uma que estabelecia 5 anos. Sandra sentiu seu coração disparar ao começar a entender o que ele estava sugerindo. Talento como o seu não deveria estar atendendo telefones, SRTA Thompson. Deveria estar em um tribunal, do lado certo da barra. Ele pegou um cartão de visita e escreveu algo no verso. Este é o contato da decana de admissões. Diga a ela que eu sugeri que você se candidate à Bolsa de Justiça Stanford. A mão de Sandra tremia ligeiramente ao aceitar o cartão. Meritíssimo, eu não sei o que dizer. Diga que vai considerar. O direito precisa de mentes como a sua, SRTA Thompson. 3 dias depois, Sandra sentou-se à frente do juiz aposentado Michael Coleman em uma sala de conferências no tribunal. A mediação durava quase 2 horas, com os representantes da Apex gradualmente recuando de suas demandas iniciais. Deixem-me ser claro, disse o juiz Coleman, dirigindo-se à equipe da Apex. Após revisar toda a documentação fornecida pela SRTA Thompson, acredito que sua posição é sólida. Ela fez várias tentativas de boa-fé para cancelar o serviço dentro do prazo contratual. Richard Harmon, ainda representando a Apex, olhou para seus colegas antes de responder. Embora mantenhamos que os procedimentos adequados não foram seguidos, estamos dispostos a abrir mão das taxas de penalidade como um gesto de boa vontade. A SRTA Thompson seria responsável apenas pelas taxas de serviço reais até a data em que processamos seu cancelamento. Sandra calculou rapidamente, isso reduziria o valor de mais de $15.000 para aproximadamente $350. Uma vitória significativa. Posso aceitar esses termos, disse ela, desde que a Apex também forneça uma confirmação por escrito de que minha conta está totalmente encerrada, sem obrigações remanescentes, e que essa questão não será relatada às agências de crédito. O juiz Coleman assentiu com aprovação. Sr. Harmon. Após uma breve conferência com sua equipe, Harmon concordou. Teremos o acordo de resolução redigido até amanhã. Enquanto a reunião terminava e as pessoas recolhiam seus pertences, Lisa Shen, a advogada mais jovem da Apex, aproximou-se de Sandra. SRTA Thompson, disse ela baixinho. Foi uma defesa impressionante. Se não se importar com a pergunta, você está planejando seguir uma carreira jurídica? Sandra sorriu, pensando no cartão do juiz Stanford, que agora ocupava um lugar de destaque em sua geladeira. Na verdade, estou-me candidatando ao programa noturno da Virginia State. Shen assentiu, entregando a Sandra um cartão de visita. Quando você se formar, nossa firma está sempre procurando associados que saibam pensar rápido, particularmente aqueles que entendem os dois lados do direito do consumidor. Ao deixar o tribunal, Sandra sentiu-se mais leve do que em anos. A ameaça financeira que pairava sobre sua cabeça estava essencialmente eliminada. Mas, mais importante, portas que ela pensara estar permanentemente fechadas estavam subitamente se abrindo novamente. Naquela noite, enquanto sentava à mesa da cozinha preenchendo o formulário online para a Virginia State Law School, Jaime espiou por cima de seu ombro. Mãe, você realmente vai voltar para a escola? Perguntou ele, sua voz uma mistura de surpresa e orgulho. Sandra olhou para seu filho, sorrindo. Está na hora, não acha? Além disso, tenho que dar um bom exemplo para quando você começar a faculdade. Jaime sorriu. Bolsa de Justiça Stanford, hein? Parece importante. É, respondeu Sandra, pensando no juiz de cabelos prateados cujo desafio mudara tudo. Mais importante do que eu jamais imaginei. Um ano depois, Sandra Thompson sentava-se na primeira fileira de sua aula de procedimento civil na Virginia State Law School. Aos 41 anos, ela era mais velha que a maioria de seus colegas, mas sua experiência de vida e autoeducação lhe dava uma vantagem que impressionava tanto os alunos quanto os professores. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Jaime: boa sorte no seu tribunal simulado hoje. Arrase. Enquanto reunia suas anotações, a professora Winters aproximou-se de sua carteira. SRTA Thompson, ouvi dizer que o juiz Stanford presidirá sua competição de tribunal simulado hoje à tarde. Sandra sorriu. Sim, estou ansiosa por isso. Ele raramente se voluntaria para esses eventos, observou a professora. Fico-me perguntando o que o atraiu para este. Enquanto Sandra se dirigia ao tribunal simulado, sua confiança crescendo a cada passo, ela tinha uma boa ideia. Às vezes, os desafios mais difíceis da vida eram, na verdade, portas para novos começos. Você só precisava ser corajoso o suficiente para atravessá-los.
Em um mundo que julga rapidamente com base nas aparências, lembre-se de que a genialidade muitas vezes se esconde à vista de todos. A história de Sandra nos lembra que persistência e conhecimento podem superar até os obstáculos mais difíceis. Você já foi subestimado? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se achou essa história inspiradora, não se esqueça de se inscrever para mais histórias poderosas de coragem e triunfo. De onde você está assistindo hoje?